tema do vídeo de hoje: como eu me assumi. Muita gente tem um pouco de medo, né, a respeito disso, e hoje a gente resolveu abordar esse assunto. Como eu me assumi? Vamos lá. Bom, eu vou contar um pouco do que eu passei. Acho que assim, as pessoas falam assim, você já nasce homossexual. Eu concordo. A gente já nasce e já começa a perceber que você tem gostos diferentes. E como eu já tinha dito antes, eu não queria ser gay, então eu tentava de todas as formas me esconder. Tentava não ser o que eu era, tentava ficar com menininhos, mas eu sempre fiquei de olho nas minhas amiguinhas, nas minhas primas, tanto é que o meu bebê eu perdi com a minha prima. Então, aí foi passando o tempo, eu namorava um menino, eu sempre tive essa mania de namorar à distância. Eu namorava um menino de Santa Catarina e, assim, eu não vou dizer que foi ruim, foi muito bom, mas não foi exatamente o que eu queria. Por quê? Porque acho que namoro tem sexo, né? E na hora que foi pra ser, não foi, porque eu fiquei muito nervosa, não era o que eu queria, quando eu vi aquela coisa, então deu um pouco de, assim, né? Mas aí, depois que eu terminei com esse menino, eu comecei a namorar uma menina que mora no Rio de Janeiro. E a gente começou a namorar e era o meu primeiro namoro gay, era a minha primeira menina, então eu fiquei tipo assim, meu Deus, o que eu faço? Aí ela pegou e falou assim, eu acho que você é muito nova, mas se você quiser se assumir, eu vou te apoiar. Beleza. Então eu conversei com a minha avó, a pessoa que eu me assumi foi a minha avó. E eu cheguei em casa da escola, muito nervosa, aí deitei no sofá e comecei a chorar. E comecei a chorar, e a minha avó pegou e perguntou pra mim o que é. E nisso, a minha família já desconfiava que eu era lésbica. A minha avó sempre, desde quando a gente era pequeno, eu e minhas primas, ela me chamava de sapatão. Porque eu era um homenzinho, eu gostava de ficar no meio das molecadas, sabe? Jogando bola e tal, brincando de esconde-esconde, rouba-bandeira. Então, aí eu peguei e falei, vó, eu tenho uma coisa não muito agradável pra te contar. Aí ela pegou e falou assim, me conta logo, para de ficar chorando. Aí eu falei, vó, eu gosto de mulher. Aí ela falou assim, como assim você gosta de mulher? Eu falei, vó, eu tentei gostar de homem, eu tentei de todas as formas, mas eu não gosto, eu não consigo ver um pinto na minha frente. Aí a minha avó, como assim? Você já viu um pinto? Eu falei, já, vó, e é ridículo, eu não consigo. Ai. Ela pegou e falou assim, não, eu já sabia que você era sapatão. Aí eu falei, então por que você não me avisou, querida? Mentira, eu não falei não. Então eu falei assim, vó, então eu tentei lutar contra isso, eu era evangélica, eu era líder de uma igreja. E aí eu conversei com ela e ela falou assim que nada ia mudar, que o amor que ela sentia por mim era o mesmo, que eu só era lésbica. Mas tinha uma pessoa que seria totalmente difícil, que era a minha mãe. Porque a minha mãe, quando eu me assumi pra ela, na verdade não fui eu, foi a minha avó, graças a Deus, que eu não sabia nem como falar pra ela. A minha avó falou pra ela que eu tinha falado que eu era lésbica, que eu gostava de mulheres, e a minha mãe ficou louca. Ela chegou ao ponto de falar bem assim, a partir de hoje eu ando numa calçada e você anda na outra, porque você não é mais minha filha. Se me perguntarem se você é minha filha, eu vou falar que você foi adotada. Aí eu cheguei nela e falei bem assim, mãe, eu só quero te falar uma coisa. Eu sou a mesma Thalia de sempre, só que com gosto diferente. Talvez eu seja taxada como errada porque eu não tenho o mesmo gosto que a senhora. Mas eu sou a mesma coisa, o meu caráter é o mesmo. Eu sou a mesma pessoa. E falei pra ela, eu vou dar o seu tempo. Eu sei que vai chegar um dia que a senhora vai me aceitar do jeito que eu sou. Como eu aceito a senhora e com os seus defeitos. Beleza. Falei isso pra minha mãe, passou vários dias, vários meses pra ela me aceitar. E aí ela foi acostumando com a ideia. Aí de repente minha avó contou pra família toda, pros vizinhos, todo mundo já sabia e foi aquela coisa toda. E hoje em dia tudo é mil maravilhas. Minha avó ama minha namorada, minha família
super apoia o nosso namoro, tanto é que eu vim morar aqui em Goiânia. Pode contar, querido. Bom, pra mim falar sobre aceitação é um pouco mais doloroso. Mas falar de assumir, como eu me assumi, aí realmente toca muito fundo. Vou tentar não chorar, apesar de que eu já quase comecei a chorar aqui. Então, como a TC disse, a maioria das vezes a gente tenta se esconder. Eu procurei refúgio na igreja, como sempre eu acho, né? Eu procurei refúgio na igreja, eu era líder de louvor, eu cantava na igreja, eu era uma pessoa bem influente no meio da igreja mesmo em si. Não só no meio de jovens, no meio da igreja. E assim, eu sempre soube que eu sou gay, que eu nasci gay, e não é uma opção, é uma condição, eu nasci assim. Só que, como eu já disse no vídeo anterior, por conceitos e preconceitos a gente acaba tentando sair disso, fugir disso. Eu tentei por diversas vezes, com orações, campanhas, enfim, coisas que não vêm ao caso, sair disso. Eu tinha 16 anos, eu não consegui mais. Assim, a aceitação para você é uma coisa que vem com o tempo, mas quando é para se assumir, eu disse para a TC uma vez, é como se fosse uma gravidez. Chegou a hora, vai ter que se assumir. Você não tem mais como suportar aquilo dentro de você, se torna mais grande, olha, ridículo, né? Se torna bem maior do que você possa imaginar. Se torna uma força dentro de você que ela toma conta do que você é e você acaba se rendendo. Eu estava na igreja no dia e eu não consegui ficar no culto. Eu saí pra fora chorando e a minha irmã, que é a namorada da TC, a Raniele, ela saiu atrás. E ela me perguntando, Naná, o que foi? Que é assim que ela me chama. Aí, o que acontece? Eu não aguentei, eu contei pra ela, falei, Nenê, eu sou gay. E eu contei assim, eu tava chorando tanto que eu não tava conseguindo. Porque no meu período, né, no processo de aceitação, eu apanhei muito na escola, eu sofri muito bullying, eu chorei muito, não só na rua como também em casa. Eu passei por muita coisa muito complicada. É muito tenso você escutar palavras que você não tem que ouvir e passar por situações que você não tem por que passar. Porque você nasceu assim, a sua condição de ser você é essa. Você não tem um porquê. Aí, minha irmã me abraçou, a gente chorou junto e minha mãe saiu atrás. O meu projeto, o meu plano era contar só pra minha irmã. Porque eu confio nela e eu sabia que ela jamais ia falar alguma coisa pra outra pessoa. Minha mãe veio e começou as indagações e questionamentos e perguntando. Cheguei a um ponto que eu estava tão sufocado, como eu disse, chega um ponto que é o dia de falar que você não tem condição, você acaba falando. E eu me abri. Eu falei, mãe, eu não sei como te dizer, eu sei que eu tentei de todas as maneiras possíveis, tudo o que eu pude fazer eu fiz até o presente momento e eu não tenho como fugir disso. Sou gay, eu sou seu filho e eu não consigo ser outra pessoa. Eu sou esse aqui e eu sempre vou ser. Eu posso tentar camuflar e colocar máscaras como disfarce, mas eu vou ser sempre esse. Ela sentou no banco e começou a chorar.
ela me perguntou, mas por que você escolheu isso? Eu falei, mãe, não escolhi. Minha irmã nem tinha 5 minutos que já sabia. Ela já entrou em defesa e já começou a falar com a minha mãe e me defendendo de todas as farpas que vêm, né? Porque de primeira instância, como a TC disse, a gente tem que dar o tempo para que as ideias entrem em ordem novamente. Para a gente assimilar tanto eles como a gente, porque a gente vive com esse segredo a vida inteira e quando conta parece que a gente não acredita que saiu da gente. Esse foi o episódio da minha mãe. Meu pai foi um pouco pior. Meu pai, ele sempre foi muito rígido. E eu acredito que a maioria das vezes que eu e meu pai não nos demos bem como pai e filho na minha infância e a nossa vida em si, foi decorrente a isso. Porque eu sempre fui muito moça, muito menina, sabe? Muito menina, sempre fui assim. Com os amigos, assim, as amigas, as mais próximas, e elas vão assistir esse vídeo, elas vão saber, amigas no decorrer da minha vida. Vocês sabem que eu sempre fui o doidinho que sorria, mas sempre na página 2. Na primeira etapa eu sempre fui o fechado, retraído. E eu cresci assim. Prova de que eu disse que eu fiz tudo, eu cheguei a me casar, a tentar fazer de tudo. Para você que vai tentar me dizer assim, você não fez tudo. Fiz. Tudo que esteve ao meu alcance eu fiz. Me arrependo? Não. Se eu voltasse no tempo eu faria de novo? Jamais. Porque foram dores de cabeça que eu adquiri para mim mesmo, tentando provar para os outros que eu não precisava provar nada para ninguém. Como diria Maria. Eu perdi muito tempo da minha vida tentando ser outra pessoa. E aí, como a Thalia disse, eu encontrei alguém que me apoiasse para que eu pudesse me aceitar e me assumir. Há 1 ano e meio atrás, eu dentro do ônibus indo para o trabalho, eu conheci o homem da minha vida. Ele me encontrou num momento em que eu não era nada. Nada. Eu era uma pessoa que levantava, eu ia pro trabalho, do trabalho para casa e nada. Eu sei que depois que eu conheci ele, eu tive forças para me assumir. Eu contei pro meu pai, na verdade eu fiz eu levei ele pra dormir lá em casa, disse, pai, eu vou trazer o Aleph pra dormir aqui. Quem é Aleph? Meu amigo. Só que antes eu coloquei uma aliança no dedo dele. Primeira coisa que meu pai fez foi olhar as alianças. No dia seguinte, não falou nada, no dia seguinte ele olhou, ele me ligou e falou assim, o Aleph me ligou e me contou que você é gay, eu quero saber se isso é verdade, porque se for verdade eu prefiro te ver morto. E aí começou toda a dissertação, né, toda aquela situação que a gente já sabe. Eu disse, é verdade sim. Apesar de que eu sei que é mentira, o Aleph está comigo desde que a gente saiu daí, eu sei que ele não ia te ligar, até porque não tem seu número, eu sei que é um pretexto, mas sim, ele é uma pessoa que eu amo, ele é o meu namorado e eu sou feliz com ele. Depois de 1 mês e pouco, eles me aceitaram o Vida, o Vidinha. Eles fazem parte da nossa vida. A gente mora os 4 aqui em casa, eu, meu marido, que é o Vidinha, Aleph, TC e minha irmã. E eles vivem vindo aqui fazer visitas, a gente sempre tem eles por perto. Eles nos amam literalmente, nos aceitam literalmente.
E assim, uma pessoa que foi fundamental entre todas as minhas amizades, a Daiane. Eu chorei pra Daiane tudo que você possa imaginar. Tudo. E eu quero agradecer a todos vocês, pai, mãe, irmã, Dai, todas as minhas amigas, cunhada, porque são vocês que fazem o colorido da nossa vida ser tão lindo. Esse foi o nosso vídeo de como a gente se aceitou. Esse foi o nosso vídeo e eu quero deixar aqui algumas redes sociais. A gente criou um Twitter do nosso canal, de frente com as Bi. Então a gente está pensando em fazer um perguntas e respostas. E quem quiser fazer sua pergunta, vai lá no Twitter e faz a pergunta com a tag RespondemBi ou RespondamBi. Isso. Aí a gente vai criar um canal também e quem quiser deixar as perguntas lá no canal também pode estar deixando no meu Facebook e também a gente vai criar um Snapchat e se isso você aí. tiver também, não quiser entrar, por exemplo, eu não tenho Twitter, mas quem não tem também pode deixar nos comentários, no próprio vídeo, o que você quer que a gente responda, Você quer saber sobre a o que gente? você quer saber sobre a gente, porque o vídeo é muito curto, é muito limitado, a gente tem que reduzir muita coisa. Tem alguma coisa em questão, alguma coisa em especial? Pergunta, a gente está aqui para responder. Então é isso. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.